Boa noite. Pelo menos 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar dependente químico, de drogas lícitas ou ilícitas. O número de dependentes, segundo pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, corresponde a 5,7% da população. Entre esses dependentes estão, muitas vezes, mulheres ou adolescentes grávidas. O consumo de drogas durante a gravidez é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o obstetra Elias Melo, a pediatra neonatologista Carla Daniele Xavier do Bonfim e a psicóloga Alda Roberta Campos. Você também pode participar do Opinião Pernambuco enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou para as nossas redes sociais, Twitter e Facebook. Pode participar ainda pelo telefone 3423-6836. Estamos ao vivo também no site da Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. O endereço é video.rnp.br. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Alda, vou começar com você. Falei aqui em dependentes químicos, né? Uma quantidade grande de pessoas, de famílias brasileiras que têm dependentes químicos na família. O que é a dependência química? Veja, hoje se usa muito a questão da dependência de droga, até porque a relação, o que a gente chama de dependência, é uma relação problemática, uma relação de sofrimento que a pessoa tem com um comportamento que pode ser o uso de substância psicoativa, né, as substâncias que atuam diretamente no cérebro, ou comportamentos compulsivos, como comprar, tudo isso pode ser chamado de uma relação de dependência. O jogo patológico, hoje a internet. Então, essa é uma relação que o ser humano consegue construir com comportamentos ou com substâncias. É uma relação de necessidade. Isso é que é a dependência. E o que provoca a dependência? O que causa a dependência química? Quer dizer, como distinguir o uso lúdico de alguma droga da dependência? E aí, estou falando do álcool, estou falando da maconha, da cocaína, enfim, o que é uso lúdico e o que é dependência? Veja, as pessoas tendem a confundir que o uso lúdico e dependência são só das substâncias, né? O que é substância legal, lícita, é lúdico, né? Uso álcool socialmente, e aí se embriaga, dirige embriagado, né? Provoca violência doméstica. Não, as pessoas podem ter uso lúdico ou uso, né, problemático ou dependente de qualquer substância. Então, o que é que vai caracterizar é a quantidade de problemas que esse uso vai ocasionar na vida dessa pessoa. Então, a primeira pergunta foi o que causou, né? Então, assim, é multicausal, né? É uma relação que a pessoa estabelece, ela e a substância, dentro de um contexto econômico, social, cultural, psíquico, né? Então, as pessoas elegem inconscientemente essa substância e começam com uma relação de prazer que vai se transformando numa relação de necessidade e uma relação também de sofrimento. A busca do prazer que ela tinha no início, ela perde esse prazer, que isso também caracteriza a relação da dependência, né? O uso recreativo, as pessoas comemoram aquele uso a vida inteira. Quem ultrapassa a barreira, quem chega na dependência, ela passa a ter uma relação de sofrimento e de dificuldade, né? Faz planos de beber pouco e quando começa a beber não consegue mais parar, tem uma relação compulsiva de perder coisas, de perder muitas vezes a saúde, né? O médico orienta, olha, se você não parar de beber ou se você não parar de usar essa droga, você vai, né, complicar seu estômago, você pode morrer e a pessoa arrisca até a própria vida, perde emprego, porque a relação começa a se afunilar, ela e a substância. Doutor Elias, pela experiência aí que o senhor tem como obstetra, como médico e atuando no Hospital das Clínicas, que é um hospital da rede pública, as grávidas, as mulheres grávidas que
consomem algum tipo de droga, normalmente consomem porque já são dependentes ou consomem por desconhecerem as complicações que o uso de determinadas drogas durante a gravidez, complicações que essas drogas podem provocar. Boa noite a todos. Assim, é muito difícil para mim dar uma resposta tão categórica como você está me pedindo, mas o que eu posso falar é da minha experiência no uso, no manejo dessas pacientes no pré-natal. Geralmente as pessoas persistem no uso de drogas ilícitas ou mesmo lícitas por uma questão de inércia. A pessoa que usa álcool fora da gravidez, principalmente o usuário pesado, né, que usa numa quantidade significativa, justamente aquele tipo de pessoa que tem o maior risco de vir a desenvolver um grave defeito congênito pelo uso na gravidez, é aquela pessoa que permanece, porque ela continua aprisionada no seu vício, né? A gente não tem a gravidez como um moderador, a não ser no começo, quando você tem no primeiro trimestre a restrição causada pela náusea, que é muito comum, aquele enjoo matutino, isso pode moderar um pouco, mas à medida que a gravidez prossegue, a pessoa se vê num estado assim muito semelhante ao que ela tinha antes da gravidez, ela acaba recorrendo ao uso que para ela era cotidiano daquela droga. O mais comum para a gente hoje é o álcool, né? O uso do cigarro, que as pessoas, muitas delas, infelizmente, acham que tem, assim, que é inócuo na gravidez, e hoje a gente sabe, a Organização Mundial de Saúde diz que se nós conseguíssemos que todas as mulheres do mundo parassem de fumar na gravidez, nós reduziríamos significativamente as mortes de crianças ao nascimento. Os bebês que nascem com problemas de peso, né? O uso de cigarro, mais de 10 cigarros por dia, reduz em média 300 gramas no peso do bebê, que isso vai dar algo em 5 a 10% do peso, que ninguém sabe ao certo que tipo de repercussões você vai ter na vida com esse impacto negativo. Diminuir a quantidade de cigarros ajuda? Ajuda, porque a maioria dessas drogas tem uma relação dose-dependente. Embora, infelizmente, no caso do cigarro, o ideal seria você parar 3 meses antes de engravidar, porque os efeitos do uso de cigarro, ele permanece. E, aliás, já que a gente está falando nisso, é importante dizer que é uma das drogas de mais difícil, de maior dependência. É super difícil você estimular as pessoas a parar de fumar. E mesmo grávidas, mesmo dizendo que aquilo tem um risco muito grande à saúde do bebê. Então, a gente participou de um inquérito há cerca de 8 anos, que era um inquérito mundial, mostrando que até 10% da população de gestantes fumava. Mesmo uma quantidade pequena pode trazer graves problemas, pode inclusive facilitar as doenças respiratórias na primeira infância, porque também tem a questão do exemplo, né? A mãe fumante num lar acaba criando na criança a ideia de que aquilo é uma coisa a ser imitada, um comportamento a ser imitado. E a gente tem um problema hoje cada dia mais forte do crack, que há 15 anos atrás não existia como problema para nós, mas que hoje, infelizmente, virou uma praga na nossa sociedade. E não é nem assim pelo uso da droga, mas pelas repercussões, o abandono que aquela paciente geralmente se entrega, fica sem um lar, exposta a todo tipo de agressão física e a outros problemas de saúde relacionados a infecções. O consumo de drogas durante a gestação, ele é mais danoso no início da gravidez? E se é, por quê? Pois para mim agora. Ok, boa noite. Pois é o período em que o bebê está mais em formação, né? Ele se forma nas primeiras 16 semanas. Que são os 3 primeiros meses? 3, 4 primeiros meses. Então, existe a formação realmente de todos os sistemas do bebê. Para você ter uma ideia, com 28 dias, já começa a formar o sistema nervoso central. E essa formação se dá ao longo de toda a gestação, né? Existe um pico também desse desenvolvimento do sistema nervoso central nos primeiros 2 anos de vida do ser humano. E a gente sabe que a gente forma a nossa personalidade, né? O nosso conhecimento ao longo de toda a vida.
Então, o uso de drogas psicotrópicas que mexem nessa bioquímica cerebral, ela é danosa em todos os momentos da vida do ser humano, principalmente no momento crucial, que é o momento de formação do ser humano. Se afastar das drogas, tentar impedir um comportamento compulsivo em relação às drogas, isso é mais complicado, é mais fácil na gravidez para as mulheres que são dependentes? Eu estou perguntando assim, se o fato de estar grávida pode, de alguma forma, estimular aquela mulher a tentar controlar o uso dessas drogas, tentar controlar a dependência, quer dizer, até que ponto a gravidez pode ser um estímulo nessa direção? Existem alguns mitos relacionados, né, mitos, né, da sabedoria popular, do conhecimento popular, relacionados a que a mulher é a cuidadora, questão mesmo de gênero, né, que a mulher ela é maternal, né, ela que sabe cuidar e ela vai abrir mão de tudo dela pela gravidez. Isso não é fato em todas as mulheres, né, isso acontece com algumas mulheres e acontece na maioria das vezes, mas pode acontecer também da mulher entender essa gravidez e receber essa gravidez como um impedimento, como uma coisa incômoda para ela. Então vai depender da relação que ela tem também com essa gravidez, se era projeto dela ter esse filho, se não era. Algumas mulheres se abstêm com muita tranquilidade no sentido de que assim, eu preciso preservar meu bebê, meu feto, e aí tem nome, já começa cheia de projetos com esse filho e tem uma facilidade de usar isso como um freio de defesa, enquanto está na gestação e também na amamentação. Outras, não. Né? Independente da droga que seja usada. Independente da droga que seja usada. E uma outra questão também, né, é que o álcool, por ser uma droga legal, o álcool, por ser uma droga, né, culturalmente estimulada no consumo, as mulheres acham que, eu estou grávida, mas eu estou viva, né? Eu tô com saúde, eu tenho feito pré-natal, está tudo ok, então eu posso beber, porque a bebida é meu lazer. E aí essa falta desse cuidado, que não é por falta de informação, né? Mas é assim, não vai abrir mão desse prazer e usa durante a gestação. E isso não é o dependente, não. Isso é a usuária recreativa, social, a pessoa que faz uso no final de semana, na sexta-feira, vai, né, no happy hour com as amigas ou com os familiares mesmo no final de semana, e aí consome achando que não vai ter nenhum prejuízo. Mas é comprovado que tem, né, que tudo que a mulher consome, ela passa pela placenta, e aí os médicos podem falar muito melhor do que eu sobre isso. Há drogas que rompem mais facilmente essa, não sei se eu posso usar essa expressão, essa barreira da placenta? Essa barreira, que a gente chama assim hematoplacentária, que é do sangue, a interface sangue materno, sangue fetal, ela é barreira só no nome. Muito poucas coisas não passam para o bebê. Então, assim, nenhuma dessas drogas, álcool, cocaína, nenhuma dessas vai deixar de passar para o bebê. Todas as drogas passam pela placenta? Todas. Todas essas drogas que foram mencionadas aqui, cigarro, álcool, maconha, cocaína, todas essas drogas passam para o bebê. Aqui no Brasil a gente tem um uso muito grande de medicamentos tranquilizantes, né? Assim, tipo diazepam, e essas drogas também passam. E fazem mal? Fazem mal. Cafeína? O problema da cafeína é especificamente a dose. Então tem pessoas que usam uma dose altíssima de cafeína, né? Que usam 10, 20 xícaras de cigarro, principalmente pessoas que trabalham em ambientes muito estressantes, jornalistas, pessoas que trabalham em regime de produção, que precisam ficar até altas horas da noite acordadas. Essas pessoas são submetidas a uma carga muito grande de cafeína. E essa cafeína ela é um poderoso estimulante, que acaba por ser um estimulante cerebral, inclusive depletando, retirando as próprias substâncias endógenas que já faziam esse trabalho, e isso pode criar na paciente que está gestante algumas repercussões para o bebê. Por exemplo, o estímulo contínuo pode levar a um crescimento intrauterino restrito, o bebê crescer menos do que deveria. Pode levar a uma vasoconstrição, os vasos ficam mais estreitos, passa menos sangue para o bebê. Então, mas isso é cafeína em doses elevadas. Nas doses usuais, 2, 3 xícaras por dia,
é considerado sadio, normal, comum. Não existe nenhum trabalho mostrando que essa quantidade é insegura para a mãe. Não sei se é possível vocês responderem dessa forma, mas vamos listar aqui algumas drogas. Vamos pegar o álcool e o cigarro como drogas socialmente aceitas. Vamos pegar cocaína, maconha e crack, que são drogas ilícitas, né? Cujo consumo é proibido por lei. Os danos que essas drogas podem causar ao feto quando a mãe consome durante toda a gravidez, esses danos, eles mudam dependendo da droga. Então, por exemplo, o que é que o consumo de cigarro costuma causar no bebê? Que malefícios ele traz para o bebê? O cigarro, para a gente começar. O cigarro, ele provoca menos malformações. No entanto, provoca menos malformações no feto. Não é isento de malformações, né? Mas ele são provoca as malformações congênitas que se fala. Congênitas do coração, não é? De membros, faciais, né? Provoca menos. Mas ele age mais sobre o território placentário, né? Ele age mais envelhecendo a placenta precocemente, provocando o descolamento prematuro dessa placenta, aumentando o abortamento, aumentando o nascimento de prematuros, né? Existe a síndrome de abstinência também do recém-nascido, da mãe que consome altos níveis, né, de nicotina. Então, ele não é isento, né, de forma nenhuma de efeitos. Também existe maior mortalidade ao longo do primeiro ano, a criança tem maior chance de mortalidade por doenças pulmonares, né, por asma, por pneumonia. Então, tudo isso faz parte do cortejo da nicotina. A gente tem 1 minuto para fechar esse bloco e no caso do álcool, quais são os danos para o bebê? O álcool é uma das drogas que as pessoas conhecem menos em termos de repercussão para o feto, mas nós que trabalhamos com pesquisa nessa área acadêmica, a gente sabe que ele é extremamente danoso. Então existe uma síndrome alcoólica fetal, é o bebê que tem retardo no sistema nervoso central, podendo ter microcefalia, podendo ter dificuldade de aprendizado muito graves. À medida que a criança vai crescendo, apresenta essa dificuldade de aprendizado. Nasce com baixo peso, né? Assim como eu bem. Isso. Então, assim, nos Estados Unidos, 1% dos defeitos congênitos são causados por uso excessivo de álcool na gestação. Mas, como a gente sabe, não existe nível considerado seguro. Então, alguém pode perguntar, mas eu posso tomar uma taça de vinho no final de semana com os meus amigos? Infelizmente, a resposta científica é não. Você não tem, cientificamente, um nível considerado seguro, que possa se dizer assim, esse nível ele é isento de causar alguma repercussão para o bebê. A gente vai fazer um intervalo curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o consumo de drogas durante a gravidez. Lembramos que você pode participar do programa e a gente quer muito que você participe, mandando perguntas e comentários para o nosso e-mail, para o nosso Twitter, para o nosso Facebook, para o nosso telefone. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o consumo de drogas durante a gravidez. Participam o obstetra Elias Melo, a pediatra neonatologista Carla Daniele Xavier do Bonfim e a psicóloga Alda Roberta Campos. Você também pode participar do programa mandando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para as redes sociais Twitter e Facebook e também para o telefone 3423-6836. Alda, a dependência, ela é biológica, ela é psicológica ou as duas coisas? Veja, o ser humano, ele é um conjunto, né? Então, há um tempo atrás, há uns anos atrás, se falava dessa
separação com muita determinação. Isso é só psicológico, isso é só, né, biológico. Hoje, a gente vê que a interação disso, eu até brinco muito dizendo assim, saudade, né? Saudade é completamente psicológico, mas a gente sente completamente no biológico, né? Da falta de sono, né? O coração fica... Né? Então, a paixão é completamente psicológica, né? De uma relação completamente, né, projetiva e de desejos aí, e a gente sente no corpo. Então, isso não dá para separar tanto. A questão é que, assim, a representação da substância, ela é construída pela pessoa que faz o uso. Então, é como se aqui tocasse uma música que foi significativa na sua infância, na sua adolescência, e você se lembra daquele namorado maravilhoso, né? O doutor Elias nunca ouviu essa música, então, para ele, a música não tem sentido nenhum. O namorado acabou o namoro com a doutora Carla com essa música, então, para ela, é uma lembrança muito triste. Então, a mesma situação, ela provoca, o mesmo estímulo, provoca sentimentos completamente diferentes em cada um de nós. Essa é a relação com a droga. O que o álcool ou a maconha pode representar para você como uma coisa de agregação, de prazer, de encontro com as pessoas, de bem-estar, para outra pessoa pode representar violência, pode representar abandono. Então, de onde vem, né, o que é que provoca a substância em si, se é biológico, se é psicológico, isso é tudo muito junto. E por isso que o cuidado, ele não pode ser individualizado por um profissional. Só eu vou procurar uma psicóloga. É importante que tenha um cuidado com uma equipe de médico, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, porque tem um contexto onde é usado também. Então, é um problema complexo, né? Para algumas pessoas, não para todo mundo, mas é um problema complexo que exige um cuidado também complexo. Falamos dos danos do cigarro e do álcool no bebê, né? Quando a mãe consome essas drogas durante a gravidez. Queria que vocês falassem um pouco dos danos provocados pela maconha, pelo crack e pela cocaína. Se são danos diferenciados, se o corpo do bebê, se o organismo do bebê é afetado de formas diferentes. Posso começar um pouco, né? Traçando um paralelo com Alda, né? A forma como o bebê responde a todas essas agressões pelo uso de droga também é muito individualizada, né? Tem todo um contexto genético, ele tem uma certa capacidade de se defender, a placenta está lá para defendê-lo, mas ao mesmo tempo a gente sabe de toda a bioquímica dessas drogas, da capacidade que elas têm de agredir o feto, né? E é todo aquele sistema em que ele está, né? Então, por exemplo, a cocaína e o crack, eles são muito parecidos, né? A cocaína em doses menores, né? O crack a partir da pasta base da cocaína, barateando esse uso e disseminando ao longo da população, né? Ao longo dos anos, chegou no Brasil no final da década de 80 e desde então vem se alastrando de uma forma indiscriminada e muito difícil de controlar, né? Causa malformações, né? Se utilizado em grande escala no primeiro trimestre, né? Essas malformações podem ser cardíacas, de sistema nervoso central, crâniofaciais. Então, existem malformações associadas ao uso da cocaína. E também tem uns efeitos parecidos em relação à placenta, ao descolamento de placenta, ao abortamento com a nicotina, porque a forma como essas drogas agem são parecidas, né? Elas são estimulantes do sistema nervoso central. E todas as drogas que estimulam o sistema nervoso central, elas também constringem os vasos. Então, diminui o aporte de sangue através da placenta e esse aporte de sangue também diminui a oxigenação para o feto, o aporte de alimentos para o feto. Por isso que há retardo do crescimento do feto, né? E também a diminuição do peso ao nascer, que já traz uma série de repercussões para o futuro do bebê, incluindo, inclusive, o aumento de obesidade, hipertensão, diabetes na vida adulta, além das grandes possibilidades de retardo mental, de retardo das aquisições, de transtornos de déficit de atenção, entre outros problemas da esfera psicossocial para a criança. De um modo geral, as grávidas têm noção
de todos os cuidados que essa gravidez envolve? Depende, isso depende muito do contexto em que aquela gravidez está inserida, né? A gente sabe hoje, de dados da literatura, que metade das gestações do mundo não são planejadas. Então, muitas vezes isso cria um ambiente propício a uma série de situações de falta de cuidado, não é? Às vezes até, a doutora Alda pode falar melhor sobre isso, às vezes até um desejo inconsciente de que aquela gravidez não vá à frente, um comportamento autodestrutivo. Mas o que a gente nota é que, na maior parte das vezes, quando você tem uma gravidez planejada e ou desejada, aquelas pacientes elas são mais receptivas a certas mudanças de comportamento. Por exemplo, digamos que exista uma pessoa que seja usuária recreativa de álcool e ou cigarro, ela consegue moderar e até abolir esse uso. O problema que eu acho é a usuária de crack, porque geralmente é uma pessoa que vive num contexto muito mais desfavorável, familiar, um contexto econômico muitas vezes desfavorável, porque o crack, apesar de realmente ser um derivado da cocaína, ele é um derivado altamente potente, 6 vezes mais potente do que a cocaína e muito mais viciante e, infelizmente, também muito mais barato, ou seja, tem um acesso maior. E essas pessoas que fumam crack têm uma enorme dificuldade em moderar o seu uso, mesmo grávidas, porque para a maioria delas aquela gravidez foi um acidente. Aquela paciente muitas vezes não sabe exatamente quem é o pai da criança, porque algumas delas vivem em situação de insegurança social muito grande. Então eu acho que o maior desafio para os próximos 20 anos vai ser como lidar com esse tipo de pessoa, essa pessoa que é usuária de crack e engravida. Porque, por exemplo, a gente falou de maconha, dificilmente existe um usuário pesado de maconha. A maconha, ela também tem efeitos deletérios, mas são muito similares aos efeitos causados pelo uso excessivo de cigarro, por exemplo. Ela não é um poderoso estimulante como o crack, é um poderoso estimulante que se difunde facilmente para a placenta, que causa uma série de problemas. A doutora Carla já listou alguns deles, mas para nós obstetras o principal é prematuridade. É um bebê que tende a nascer bem antes do tempo. Pode acontecer um descolamento da placenta pela vasoconstrição. É um bebê que nasce com algum grau de dependência. Tem até um termo americano, crack babies, os bebês do crack. Então, para a gente, esses bebês nascem com grau de dependência da droga? Eles estão acostumados na vida intrauterina a um aporte muito grande dessa substância. Então, quando eles nascem, aquele aporte é imediatamente retirado junto com o cordão que é seccionado. Então, ele pode apresentar, dependendo do grau de uso daquela paciente, um certo nível de dependência, sim. Síndrome de abstinência, inclusive, né? Isso. Como é que a crise de abstinência se manifesta nos recém-nascidos? Como se manifesta e como ela deve ser cuidada? É muito interessante que seja feito um relato antinatal, né, de todas as substâncias que foram utilizadas pela gestante, mas normalmente é dentro da primeira semana de vida do recém-nascido, né? Então, desde mudanças sutis de atividade, pode ser um recém-nascido que fique hipoativo, pouco ativo, como que fique irritado, alterações da glicemia, tremores, convulsões. Então, tem que ser suspeitado, né? Se você tem uma história prévia de uso de drogas, então você tem que suspeitar de possíveis efeitos. E trata como? Cuida como desses bebês que estão com crise de abstinência? Pois é, a tendência é você identificar algum fator, né, de tratamento mais rápido, tipo a glicemia baixando no bebê, então você repõe, né, com o soro adequado. Tenta fazer com que esses bebês não sejam expostos a muitos estímulos de poluição sonora ou estímulos visuais. Então, um ambiente mais tranquilo e realmente é esperar que o organismo dele faça o clearance, a liberação da droga. Então, você fica monitorizando o bebê, a oxigenação do bebê, fica monitorizando a glicemia, avalia a aceitação da dieta, avalia possíveis fatores relacionados a vômitos e vai seguindo, né? Também faz o rastreio de infecção, porque são sinais muito parecidos com sinais infecciosos, né? Que o bebê ele é muito inespecífico nesses sinais, então tem que ser todo um cuidado especial. Doutora Alda, um bebê nessas condições, existe uma
predisposição para ele se tornar um adulto também dependente químico? Veja, existem alguns estudos que falam da hereditariedade, do efeito, né, do biológico ser passado para esse bebê. Como psicóloga, né, eu vou falar um pouco também dessa identificação. Os pais funcionam como modelos de identificação, então há um movimento de repetição da própria cultura familiar, do consumo de droga, e que ele passa a entender, a criança passa a entender aquilo como uma coisa habitual de todas as pessoas da família, e pode haver um movimento tanto de repetição do comportamento como de aversão ao comportamento de acordo com os problemas causados. Por exemplo, se essa situação dessa mãe, né, essa mãe negligente, né, vamos pensar nessa mãe bem caricata da mãe dependente, né, que pode ser negligente, que tem história de violência doméstica, então a criança pode desenvolver na idade adulta uma aversão ao consumo de qualquer outra droga, de qualquer tipo de droga. Então, tanto uma coisa quanto a outra pode acontecer. Extremos. Os extremos. Uhum. Né? Agora, uma coisa que é importante quando a gente fala da gravidez é a gente incluir o pai nesse processo. Né? Tanto da mãe grávida, né? O casal precisa engravidar juntos. Né? Então, o pai também fazer algum tipo de modificação de comportamento em relação ao cuidado com essa mulher e com esse bebê que também é dele. Porque a gente tende a ver como uma responsabilidade só da mulher. Né? Obviamente que, como está dentro da mulher, é muito mais perto dela e é mais importante que ela tenha esse cuidado. Mas o pai precisa participar também, quando esse pai reconhece, quando esse pai... Né? Porque a gente tem uma tendência muito a responsabilizar tudo em cima da mulher. Né? Então, se o pai é um pai que bebe muito, né? Um pai que tem situações, por exemplo, de dirigir, né, embriagado com a mulher grávida dentro do carro, ele está expondo a riscos essa criança, esse feto, de forma muito grave também. Isso precisa ser olhado, precisa ser pensado, né, o acompanhamento dessa mulher. Se a mulher é dependente de droga e esse pai tem uma participação ativa no tratamento, uma participação ativa nesse cuidado, ele pode ser um grande colaborador a favor dessa mãe se conter também. Doutor Elias, e os remédios? Dor de cabeça, dor de estômago, ansiedade, tristeza. A gente tem remédio para tudo. Esses remédios também são contraindicados durante a gravidez? A gente vive hoje, há muitos anos, um processo que se chama medicalização da sociedade, né? Ninguém mais pode ter nenhum problema, ninguém pode experimentar dor, alegria, tristeza, tudo tem que ser moderado por algum medicamento. Então, assim, nesse ambiente, infelizmente, a gravidez vai reproduzir o que já acontece fora dela. É lamentável que muita gente acabe utilizando remédios da mesma maneira que utilizava antes da gravidez, achando que eles não colocam nenhum risco. Então, não existe remédios assim considerados inteiramente seguros. Existem estudos que são estudos observacionais que dão uma proteção em relação a vitaminas, alguns tipos de antibióticos, alguns tipos de analgésicos, mas isso é uma probabilidade, não é uma certeza. Então, o Serviço Americano de Proteção de Uso de Medicamentos, que é o FDA, ele classifica em A, B, C, D e X. X não é para fazer de jeito nenhum. A seria aqueles que poderiam ser feitos, entre aspas, irrestritamente na gravidez. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos só 6% das medicações estão naquela classe ótima, que é a classe A. Na prática, a gente acaba utilizando mais os que estão na classe B, que não tem um risco provado, mas não são considerados inteiramente seguros, porque não existe isso. Quais são os problemas de saúde que necessariamente a mulher vai ter que se medicar durante a gravidez? Que tipo de problema ela pode ter que vai exigir medicação mesmo ela estando grávida? Essa sua pergunta me traz à cabeça duas situações que as pessoas tendem a parar a medicação sem necessidade. Uma é a asma, porque acha que a medicação vai fazer mal ao bebê. Quem tem asma e asma grave deve continuar a usar suas medicações, mesmo a gente sabendo que aquilo tem algum risco para o bebê, porque o risco de não usar a medicação é maior ainda. Como aquelas pacientes que têm epilepsia
os anticonvulsivantes que impedem as convulsões também causam malformações. Só que o risco da paciente ter uma convulsão, morrer, ficar gravemente doente, ou um excesso de convulsões, que mesmo que não leve à morte, acaba comprometendo o fluxo de sangue para o bebê. Então essas pessoas deveriam continuar a tomar a medicação. Se você ler a bula de um desses remédios, por exemplo, fenobarbital, que é conhecido na população como Gardenal, ele causa problemas, ele causa defeitos que a gente chama orofaciais, né, de fechamento, de tubo nervoso também, todos esses tipos de problemas que a gente pensa que não acontece com medicações que têm uso chancelado pela medicina, mas que ocorre. Então, por exemplo, paracetamol, que é conhecido na população pela sua marca mais comum, que é Tilenol, nós pensamos assim, é uma medicação livre de qualquer contraindicação, mas não é. Se você for analisar, você vai ver que existem pessoas que têm hepatite medicamentosa com o uso do Tilenol. Então, qual é a melhor regra? A melhor regra é a prudência. Só usar quando estritamente necessário. E receitado pelo médico, né? Exatamente. Pelo O médico. ideal seria isso. Vamos fazer mais um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre o consumo de drogas durante a gravidez. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, mandando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para as redes sociais Twitter e Facebook. Então, para o nosso telefone 3423-6836. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema que está sendo debatido hoje é o consumo de drogas durante a gravidez. A dependência química, ela é progressiva? Veja, a vida humana, ela é progressiva, né? Todas as relações com doença, elas vão, se a pessoa não cuida, se a pessoa... A minha preocupação de falar desse progressiva é a ideia que se tinha de que é incurável, né? E aí é importante que as pessoas saibam que se ela se cuida, e quanto mais cedo ela busca ajuda, ela faz uma modificação de comportamento, uma modificação de hábitos, tem um acompanhamento profissional, ela tem chances de voltar a uma vida saudável, uma vida de prazer, uma vida, né, boa, uma vida interessante para ela. E aí é progressiva se ela não cuida, como qualquer outra doença, que se você não interrompe de alguma forma um comportamento inadequado, você não vai melhorar. Perguntas dos nossos telespectadores. Ferreira Neto, das Graças. Ele pergunta se o fumo passivo pode provocar problemas no bebê. E aí, eu queria que vocês me respondessem de duas formas. O bebê, que já nasceu e que está ali fumando aquele cigarro do adulto que está junto dele, e a mãe gestante que está fumando a fumaça também de alguém que está junto dela. Com certeza. O fumo passivo, para você ter uma ideia, o filtro do cigarro, né, quem está tragando, quem está fumando, ele está ingerindo mais de 4.000 substâncias nocivas. E a pessoa que está próxima, pode ser uma criança, um adulto, ele não está usando esse filtro. Ele está inalando a fumaça do cigarro sem o filtro. Né? Então, ele está inalando para o ambiente. Então, a fumaça do cigarro... O dano é maior ainda? O dano pode ser maior ainda, com certeza. São 4.000 substâncias, inclusive substâncias radioativas existem no tabaco. Né? E não adianta dizer, por exemplo, eu vou fumar do lado de fora de casa. Por quê? Porque a fumaça fica na pele, a fumaça fica na roupa, a fumaça fica no cabelo. Né? Então, normalmente, quando nós atendemos no ambulatório crianças com problemas respiratórios e que existe, né, esse contexto familiar de tabagismo, nós encaminhamos, né, os pais para tratamento na clínica médica, porque não tem como você melhorar a saúde da criança se você mantém o fumo domiciliar. Faz mal, então, para a criança, para o bebê que está junto, e faz mal para o bebê que está no útero. E faz mal para a mãe também. É importante se dizer que aquela pessoa que está convivendo com o fumante
às vezes anos a fio, ela tem praticamente o mesmo risco que o fumante tem. Então, é uma pena, porque aquela pessoa está fumando indiretamente, sem ter responsabilidade sobre isso. E, infelizmente, o cônjuge que fuma, ele acha que não está levando nenhum mal, porque, como disse a doutora Carla, sai para fumar fora de casa, né? Mas, na verdade, a orientação é que o casal pare de fumar. Né? Até porque tem a questão que eu gosto de repisar do exemplo. Qual o exemplo que essa criança vai ter? O pai ou a mãe fumando é um mau exemplo para ela, como também um risco para a saúde. Eu li uma coisa que me impressionou muitíssimo, foi um depoimento do Dr. Drauzio Varela, falando sobre os atendimentos que ele faz no Carandiru. Então, ele dizendo que quando tinha pacientes com problemas pulmonares, tuberculosos e tal, ele orientava, dizia, olha, evite, porque você está com os pulmões inflamados e não fume maconha, não fume cigarro, não use crack. Aí, quando ele voltava para a sessão seguinte, uma semana depois, os pacientes tinham conseguido não fumar maconha, não fumar crack, mas não conseguiam parar de fumar o cigarro. E eu fiquei extremamente impressionada com isso. E aí a pergunta é uma droga mais potente do que as outras do ponto de vista da dependência química, de provocar essa dependência? O poder epidogênico do cigarro é muito alto, né? Da nicotina é muito alto. E também a facilidade de acesso e o hábito de fumar com muita frequência. Então, tem um ritual associado ao consumo do cigarro que é diferente de outras drogas, né? Tá muito perto o tempo todo. Então, o dependente de cigarro, ele tem muita dificuldade de parar. Veja, para você ter uma ideia, em relação ao álcool, em torno de 15% da população, no último estudo do CEBRID, foram 16,7%, né, no Nordeste, dependente de álcool. O cigarro é o inverso, né? O fumante, o dependente de cigarro vai ficar o quê? 90% fica dependente, 10% consegue fazer um uso assim, é quando bebo às vezes, né? Mas assim, é muito raro que você veja um usuário de cigarro de forma recreativa realmente. Né? Tem uma necessidade. Eu conheci uma pessoa que fumava um cigarro por dia depois do almoço. Acontece. Anos a fio, até um dia que infartou. E aí cortou esse único cigarro, não fuma mais. Olha só, pergunta de Verônica de Jaboatão. A Coca-Cola em excesso pode causar dependência e, portanto, fazer mal à saúde? Eu vou estender isso aqui para todos os refrigerantes. A Coca-Cola, ela na verdade, você pode classificar ela como pertencente à família das xantinas. Então, tem substâncias ali que são muito similares ao café, ao chá, né? Então, ninguém sabe ao certo, ninguém fez esse trabalho, pelo menos que seja do meu conhecimento, para saber qual o efeito específico da Coca-Cola, por exemplo, nas gestantes. Agora, pode ter certeza que vai aumentar o desconforto gástrico, aumentando a probabilidade de refluxo, de gastrite, né? O estímulo, porque existem pessoas que tomam quantidades enormes de Coca-Cola, de refrigerantes. Eles geralmente, principalmente a Coca-Cola, tem um estímulo nervoso, um estímulo central maior. Então ela vai ter um efeito similar ao que a cafeína faz, embora não seja da mesma magnitude, mas o volume é tão grande que no final você vai ter repercussões danosas. Tem gente que tem realmente um vício em usar Coca-Cola, mas para a saúde, para a sensação da paciente, a sensação de bem-estar prejudica muito. E tem outros problemas, porque como tem açúcar, você acaba induzindo aquela paciente a um risco maior de diabetes na gestação. A própria obesidade, mesmo sem diabetes, acaba levando o aumento excessivo de peso, aumento de risco de parto prematuro, de pressão alta. Então, é algo que eu sempre recomendo às nossas gestantes, por favor, troque o refrigerante por um suco de uma fruta. Não use adoçante, porque a gente sabe que o adoçante, apesar de alguns serem considerados seguros, a gente não tem certeza de que ele é seguro na gravidez. Então eu digo, olha, a gente não precisa que você use adoçante. Eu quero apenas que você modere o seu uso de açúcar e modere e corte, se possível, o uso de refrigerantes, porque
realmente não faz bem nenhum para a gestante. Exatamente. Nós já temos, principalmente na gravidez, tantas coisas para lutar contra, né? Contra vírus, o nosso fígado, o nosso organismo produzindo sempre anticorpos, defesas, o nosso fígado metabolizando toxinas. Então, para que mais uma toxina, não é? A gente sabe que a gente tem que agariar forças para manter o nosso feto o mais protegido possível para que ele seja um ser humano com todo o seu potencial de desenvolvimento, né? Célio Anastácio, do Espinheiro. Em que medida o álcool consumido pela mãe pode prejudicar o bebê? A gente já falou sobre isso, eu vou pedir para a gente falar mais uma vez para responder a Célio de uma maneira bem resumida, por favor. Não tem dose segura, desde uma colherzinha, uma gota de álcool, um cálice, não existe dose segura. Então, é impossível saber se aquela dose vai atuar no bebê. Então, é melhor a abstinência, que é o que é recomendado pelo CDC dos Estados Unidos, pelo nosso Ministério da Saúde. Maria Azevedo de Olinda, o bebê pode nascer dependente químico e como seria o tratamento? Também falamos sobre isso de uma forma resumida. Como é que a gente responde para Maria Azevedo? Para o bebê, vigilância, né? Vigilância dos sinais de abstinência. Normalmente, não se contraindica a amamentação, né? Apesar do centro A mãe que usa droga pode amamentar? Pode amamentar respeitando essas condições psiquiátricas, né? Da parturiente, no caso. Pode amamentar. Não é uma contraindicação absoluta, apesar dos Estados Unidos, o órgão de controle, que é o CDC, solicitar que seja evitado essa amamentação, não é? Mas pode. Serviços públicos que atendam pessoas, mulheres nessa situação que a gente está discutindo aqui hoje, que são mulheres que consomem drogas durante a gravidez. Temos serviços públicos específicos para essas mulheres ou não? Nós temos ambulatórios de pré-natais nas grandes unidades de atendimento do Estado, né? Aqui em Recife, o CISAM, que é o Centro de Saúde Integrada, a Amaury de Medeiros, temos o IMIP, temos o Barão de Lucena, temos o Agamenon, temos o Hospital das Clínicas, todos eles atendem pacientes chamadas de alto risco. Essa paciente usuária de droga, por definição, é uma paciente de alto risco, tem o maior risco de ter resultados ruins para ela e para o bebê. E especificamente na gestante dependente química, eu desconheço. Que seja assim um serviço que tenha integrado todas as disciplinas, psicologia, medicina, serviço social, enfim, um ambiente completamente multidisciplinar. Especificamente voltado para isso, eu acho que nós ainda temos uma lacuna muito grande no Brasil. Eu acho que os entes públicos governamentais ainda não se deram conta da magnitude desse problema na gravidez especificamente. Então, eu acho que ainda a gente carece de algumas ações e alguns projetos e alguns acompanhamentos que poderiam ser feitos especificamente para essas gestantes. Nos serviços de saúde, a Prefeitura oferece os CAPS-AD, que são CAPS especializados no tratamento de álcool e outras drogas. Agora, não é específico para a gestante. A mulher gestante e a família pode buscar ajuda nos CAPS-AD e o governo do Estado, na Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, tem o programa Atitude, que atualmente tem uma casa especializada para acompanhamento de mulheres, para cuidado com mulheres gestantes, e elas usam como referência, né, os serviços de saúde do CISAM e de outras, né, da saúde, né, o próprio CAPS também, com um trabalho em rede, né, mas é da assistência social. Eu imagino que seja aí um acompanhamento multidisciplinar. Mas pegando aí a sua área específica, que é a psicologia, quão importante é esse acompanhamento psicológico, emocional para as mulheres grávidas, dependentes, mas para o dependente de um modo geral? O trabalho psicoterápico, né, o trabalho do cuidado do psicólogo, deve se ajudar essa pessoa a ampliar esse olhar para outras fontes de prazer, né? A pessoa estreitou esse olhar da vida dela com a substância, naquele comportamento, e o processo de autoconhecimento, que é o que a psicoterapia oferece, né,
a pessoa vai começar a entender um outro sentido para a vida, buscar valorizar a própria vida, se reconhecer como sujeito, buscar novas fontes de prazer, né? É um olhar mais amplo das possibilidades que ela tem, que ela consegue enxergar, né? A gente falou aqui da questão do uso do crack. O crack é uma droga que atualmente vulnerabiliza muito. Pessoas ficam em situação de extrema, né, de extremo risco, inclusive de morte. Então, esse resgate dessa possibilidade de vida, então o cuidado psicológico é nesse sentido, dela se responsabilizar, dela passar a cuidar melhor de si mesma, ela como pessoa, sendo gestante ou não sendo gestante. E aí acessar a família, né, que a gente considera o conceito de família mais amplo, família, as pessoas que ela pode contar, então pode ser uma madrinha, uma vizinha, um namorado, o ex-namorado, qualquer pessoa. E também a questão da prevenção. Nós deveríamos trabalhar muito com prevenção, porque é muito mais barato trabalhar com prevenção do que com essas questões curativas, é muito mais difícil. Então, assim, trabalhar a questão da violência intrafamiliar, né, da violência extrafamiliar, né? Então, é muito importante, porque a gente sabe que violência intrafamiliar, uso de álcool, isso predispõe a distúrbios, né, no futuro, né, para uma criança e para um adolescente, que isso pode levar ao uso de drogas. Então, realmente, trabalhar a família e trabalhar a escola dentro de uma prevenção biopsicossocial, isso é muito importante. Uma última pergunta, porque o tempo da gente está acabando. Existe um perfil já traçado, desenhado dessa mulher gestante que consome drogas, faixa etária, classe social? Tem esse desenho? A gente tem uma tendência muito grande de rotular e estereotipar as pessoas hoje, né? Então, assim, o estereótipo é aquela pessoa adolescente ou adulto jovem que não tem uma relação estável com seus cônjuges, que muitas vezes não tem a sua escolaridade definida, ainda se encontra estudando, muitas vezes, ou não tem trabalho. Então, é como disse o doutor Aldo, uma pessoa numa situação vulnerável. Agora, essa não é a regra. A gente já tive pacientes de um nível social até bom, mas que por conta do próprio do uso da droga, caiu na escala social, né? Perdeu o emprego, se indispôs com os familiares, saiu de casa, foi para a rua. Então, a gente tem hoje uma complexidade de situações muito maior. Pessoas que às vezes a gente não imagina usam crack. Pessoas de classe média, pessoas que muitas vezes trabalham, conseguem de alguma maneira conciliar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma visão assim, retirar esse preconceito, se preocupar mais com os sinais que a gente tem. São pessoas, assim, às vezes muito mais ansiosas. A gente percebe que algumas delas, quando estão, assim, em pleno uso do crack, têm um comportamento mais agressivo, até meio paranoico. Então, eu acho, a gente tem que alertar para esses sinais e tentar, de alguma maneira, minorar o problema, porque é super difícil. São pessoas que têm uma adesão menor, a gente orienta algumas coisas, aquela pessoa tem uma resistência maior em aceitar aquelas orientações. O tempo acabou. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.